Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de reflexões sobre a doutrina dos espíritos. Hoje nós vamos tratar de um tema bem simples e curto do nosso tema, que é a expressão na visão espírita e segundo o espiritismo. Temos visto muitas pessoas, muitas instituições espíritas tratando de temas diversos e usando a expressão na visão espírita ou segundo o espiritismo. Um exemplo, o bullying na visão espírita, a homossexualidade na visão espírita, o câncer na visão espírita e assim vai. O que tem acontecido, de modo geral, quando se usa na visão espírita, dá a entender que é aquilo que o espiritismo trata. Mas será que é exatamente isso que as pessoas que colocam esses títulos estão fazendo? Como podemos tratar de um assunto que não é um assunto tratado pela doutrina espírita? Em primeiro lugar, então, vamos entender o que Kardec e os espíritos falam a respeito da doutrina espírita. Olha o que Kardec nos ensina aqui. Apesar da parte que incumbe a atividade humana na elaboração desta doutrina, isto é. Então, olha só, apesar da parte do trabalho humano, que é a doutrina espírita, ela é um trabalho humano e dos espíritos. Então, apesar disso, a iniciativa coube aos espíritos. Então, a doutrina espírita é uma iniciativa dos espíritos. Porém, ela não é formada da opinião de nenhum deles. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir, quando você vai tratar de um assunto sério, um assunto grave, um assunto polêmico, e você vai simplesmente pegar a opinião de um espírito sobre aquele assunto, já não podemos dizer segundo o espiritismo e também na visão espírita. Então, esse é um problema, porque dependendo do assunto, certos espíritos têm mais inclinações mais conservadoras, outros mais liberais, etc. Mas o que deve ser levado em consideração é a moral espírita. A lei de justiça, de amor e de caridade em primeiro lugar, quando se fala em conduta. E muitas vezes esses mesmos espíritos que são levantados para poder tratar desses assuntos são espíritos que não entendem muito bem a moral espírita. Eles ensinam uma moral, uma metamoral espírita, uma moral espírita híbrida, misturadas com outras morais, que existem centenas de morais. Então, isso é uma questão muito importante. Então, ele diz lá, a opinião de um espírito é uma opinião que não é a doutrina espírita. E a doutrina espírita, continua ele, né? Ela só pode ser a resultante do seu ensinamento coletivo e concordante. Então, quando um assunto não é coletivo e não é concordante, não é doutrina espírita. Continua Kardec. A esta condição apenas ela pode se dizer doutrina espírita, senão ela seria apenas a doutrina de um espírito e só teria o valor de uma opinião pessoal. Esta é a questão fundamental. Se é opinião pessoal, não é doutrina espírita. Se não é doutrina espírita, não se pode usar a expressão na doutrina espírita. O videogame na visão espírita, o videogame segundo o espiritismo, a internet segundo o espiritismo, isso não existe. Isto não existe. Continuando Kardec. Generalidade e concordância no ensino. Tal é o caráter essencial da doutrina.
Então, a essência fundamental da doutrina espírita está na generalidade, na concordância dos ensinamentos coletivos. Isso é importante. A condição mesmo de sua existência. Então, se não há concordância e generalidade, não é doutrina espírita. Disso resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerada como parte integrante desta mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. Então, não se pode, é um erro moral, é um erro, uma desonestidade intelectual usar na visão espírita e segundo o Espiritismo para assuntos que a doutrina espírita não tratou. Isto é um problema de discurso de autoridade, de vaidade. Então, as personalidades vaidosamente querem se colocar como o Espiritismo e emitir opiniões delas mesmas ou opiniões de certos espíritos, muitas vezes com crenças ultra-atávicas, e se promover, mesmo que inconsciente, é uma forma de querer se promover. Continua Kardec. É esta coletividade concordante de opinião dos espíritos, passada de uma forma ao critério da lógica, que é o primeiro critério de análise de qualquer informação doutrinária, é a lógica. Se não sustenta pela lógica, não precisa nem dos outros critérios, que é a concordância, etc. E o último, o mais frágil, é a aceitação, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, seria preciso a universalidade dos espíritos trocando de opinião e que elas viessem um dia dizer o contrário que havia dito, desde que ela tenha sua fonte nos ensinamentos dos espíritos. Para que sucumba, seria preciso que os espíritos cessassem de existir. É o que também a fará prevalecer sobre os sistemas que não tenham como a mesma suas raízes em toda parte. Allan Kardec em A Gênese. Isso é uma questão muito interessante, porque de tempos em tempos, algumas pessoas levantam certos espíritos para dar as suas opiniões pessoais e querem fazer doutrina com essas opiniões. Um exemplo clássico, nas décadas de 40, 50 do século passado, alguns espíritos emitiram opiniões do tipo: a mulher não deve sair de casa para trabalhar. A mulher sair de casa é um veneno para a própria mulher. Então, naquela época, onde as mulheres estavam iniciando a sua emancipação, as pessoas discutiam se poderia ou não poderia sair para trabalhar. Hoje, muito pouca gente discute se a mulher tem o direito de ir trabalhar, se a mulher tem o direito de votar, mas naquela época se discutia. Então, o espírito emitia uma opinião, naturalmente, o discurso de autoridade de alguns faria o quê? Com que essa opinião pessoal fosse tomada como doutrina. E ainda hoje algumas pessoas usam essa opinião pessoal como doutrina. Então vai botar na visão espírita. Mas para usar a expressão na visão espírita, tem que ter passado por esse critério. E até hoje, os únicos ensinamentos que passaram por esse critério foram os ensinamentos trazidos por Kardec. Então,
Essa é a questão fundamental. Então, se não está nas 22 ou 21 obras fundamentais da doutrina espírita, listada pelo próprio Allan Kardec, não pode ser considerado como doutrina espírita, apenas uma opinião pessoal. Se é uma opinião pessoal, não se pode usar a expressão na visão espírita. Mas se não se pode usar a expressão na visão espírita, não se pode tratar desse assunto, é claro que podemos. Os espíritas podem e devem tratar sobre todos os assuntos possíveis. A diferença é ter a humildade, ter a serenidade de espírito para poder usar a expressão correta. Então você pode usar homossexualidade e espiritismo. Homossexualidade, uma reflexão de espíritas, o videogame, a influência do videogame, uma visão espírita, ou uma reflexão espírita, reflexão de espírita, e não segundo o espiritismo ou na visão do espiritismo. Porque mesmo questões tratadas ainda hoje como ciência, não é uma unanimidade nem entre as ciências. Então, exemplo, você pode tratar de um assunto em que um grupo de psicólogos acha uma coisa e um outro grupo acha outra. Você vai fazer o quê? Vai usar uma visão espírita pegando a opinião de um grupo? Nem espíritas são. Então, essa é a dificuldade de você tratar de certos assuntos que a ciência está tratando, aí você pega a opinião de um cientista e quer falar que é na visão espírita. Você pode, segundo a academia, segundo um grupo tal, né? Um exemplo, a estrutura da matéria segundo a Convenção de Copenhague, ou segundo a IUPAC, ou segundo o Sistema Internacional, é uma coisa. Agora, a definição, a matéria segundo o espiritismo, somente se foi tratado pelos espíritos. Aí, o grande problema é que hoje, no movimento espírita, 90% dos divulgadores não são especialistas em doutrina espírita. Eles são especialistas, a maioria, em obras de Chico Xavier. Não há problema nenhum em conhecer a obra de Chico Xavier. Mas não é a doutrina espírita, é a opinião pessoal de alguns espíritos, cada um no seu turno. Essa opinião pode ser justa ou falsa, não há problema também em usar a opinião, desde que se dê nome aos bois. Essa é a opinião do espírito tal, não tem problema. Essa é a opinião de um fulano, essa é a opinião de ciclano. Você pode usar nos seus argumentos, só não pode dizer que é doutrina espírita, ok? É um pequeno ajuste para a nossa vaidade, para a nossa autopromoção, para o nosso conhecimento. Então, que possamos refletir sobre isso também. Muito obrigado.